Olá pessoal, estamos na nossa quinta aula sobre a contra-história da filosofia. Hoje vamos continuar falando ali daquele preâmbulo geral das obras dos 12 volumes da contra-história da filosofia do filósofo francês Michel Onfray. O objetivo da contra-história da filosofia é justamente apontar aqueles autores esquecidos, aqueles autores marginalizados, aqueles autores massacrados, assassinados, que a história da filosofia ocidental luta em tentar varrer para debaixo do tapete. Então, nessas 6 primeiras aulas, nós vamos discutir um pouco sobre a questão historiográfica, que não é um assunto dentro da história da filosofia ocidental, certo? Então, o Michel Onfray traz a ideia de que a filosofia deveria ter uma linha de pesquisa que justamente examina a sua própria historiografia, certo? Então, é isso que a gente vai discutir nessas 6 primeiras aulas. Então, essa é a primeira obra, o primeiro volume da Contra-História da Filosofia, que se trata das sabedorias antigas. Eu estou fazendo a leitura dessas obras do francês, eu já li essa obra, na verdade. Aqui no Brasil, os 6 primeiros volumes são traduzidos pela Martins Fontes, se eu não me engano. Deixa eu ver, tem uma aqui na minha frente, deixa eu ver. Pela Martins Fontes, é isso mesmo, tá? E, na verdade, eu não estou fazendo a leitura dessas da Martins Fontes, mas eu estou utilizando as obras diretamente do francês, porque a Martins Fontes traduziu apenas os 6 primeiros volumes, mas eu vou fazer as aulas dos 12 volumes da Contra-História da Filosofia. Então é isso aí. Estamos no preâmbulo geral. Esse preâmbulo geral se chama A Historiografia, uma arte da guerra. Então é justamente nesse preâmbulo que se mostra qual que é o grande problema da historiografia oficial e dominante, que é justamente o que Michel Onfray vai tentar enfrentar a história para mostrar como alguns autores de uma perspectiva filosófica foram deixados para trás, foram soterrados, foram deixados de lado e não se considera a importância desses autores, tá? Conforme tudo aquilo que a gente já vem discutindo. A aula de hoje é a aula número 5, a abolição do pensamento mágico. Vamos ver o que é isso aí. Qual é esse modo novo de filosofar? Então eu trouxe ali na aula número 4, na aula passada, que Michel Onfray procura um novo modo de fazer filosofia e, consequentemente, um modo novo de filosofar. Entretanto, esse modo novo de filosofar é, na verdade, um modo antigo de filosofar que acabou sendo esquecido, que acabou sendo deixado de lado. Que modo de filosofar é esse? Tá? É o modo de Protágoras, o estivador, Sócrates, o escultor, Diógenes, o assistente de banqueiro, Pirro, o pintor, Aristipo, o professor. Então o que ele está querendo dizer com tudo isso aí? Por que ele está falando das profissões aí desses filósofos? Ele procura mostrar que esse novo modo de filosofar, novo mais antigo, né? Porque na verdade se remete a esses autores da antiguidade, é um modo que era justamente realizado lá na Ágora, que era um modo onde a filosofia era discutida e debatida para todas as pessoas que passavam, todo mundo que passava ali podia participar do debate filosófico, né? Então as pessoas passavam por ali, viam Sócrates debatendo e escutavam os ensinamentos e as lições de Sócrates, outras pessoas passavam, viam Protágoras, viam o Diógenes ali justamente dentro do seu barril, e viam Aristipo, viam Pirro, uma série de filósofos. Então era uma filosofia que era debatida ali na Ágora, uma filosofia que é debatida nas ruas. Certo? Então esse é o modo que Michel Onfray procura apresentar essa contra-história da filosofia, uma filosofia feita na rua. Não apenas isso. O que ele está trazendo, na verdade, é a questão de uma existência filosófica ou de uma vida filosófica. Todos esses autores têm em comum, além do fato de fazerem filosofia nas ruas, é que eles levam uma vida filosófica, e é isso que Michel Onfray procura trazer justamente nas suas obras, uma maneira das pessoas viverem a filosofia, mas não uma filosofia que celebra, digamos assim, ideias, conceitos, coisas abstratas, coisas complexas. Uma filosofia voltada ali, certamente, diretamente para o povo, uma filosofia também voltada para os especialistas, mas que não ficam apenas nos especialistas, uma filosofia que pode ser vivida, existenciada, experimentada por todos. Esses autores não são especialistas da profissão, eles não são filósofos formados na academia, na universidade. Eles são filósofos que levam uma vida filosófica, dedicaram sua vida a filosofar, e é isso que o Michel Onfray procura trazer aqui nas obras dele, mostrar esses autores que levam esse estilo de vida, uma existência filosófica. Não, você não precisa
ser graduado em filosofia, produzir artigos científicos, escrever um trabalho de conclusão de curso, fazer uma dissertação, uma tese, para justamente adentrar o mundo da filosofia. Você pode justamente levar a filosofia como um estilo de vida, um estilo de existência, tá? É isso que o Michel Onfray procura trazer aqui. A linguagem desses filósofos não se dirigem aos especialistas e pesquisadores, não, a linguagem desses filósofos se dirigem às pessoas que passam ali na rua, se dirigem ao peixeiro, ao pedreiro, ao carpinteiro, ao pintor, se dirigem à dona de casa, se dirigem às mulheres, aos homens, aos escravos, todo mundo que está passando ali pode escutar essa mensagem da filosofia, justamente pregada por essas vidas filosóficas, por essas existências filosóficas. A filosofia não está presa numa torre de marfim lá da universidade, que você tem que, primeiramente, saber ler. Você tem que saber ler para poder entender a filosofia. Não, aquela filosofia era direcionada para pessoas que eram analfabetas, que não sabiam a leitura, que não tinham, nunca leram um livro, não conseguiam ler, obviamente, e podiam entender a filosofia, podiam aderir à filosofia, ao seu estilo de vida, justamente porque escutavam e podiam concordar ou não com as ideias daquele que estava debatendo. Então não é uma filosofia fechada ali em artigos, em teses, em livros complexos ou não, que é o que critica Michel Onfray. É uma filosofia aberta, não uma filosofia fechada. E esse é o objetivo dessa contra-história da filosofia, tentar justamente essa filosofia aberta, uma filosofia vivida como uma existência filosófica, uma vida filosófica. Os ouvintes se convertem a um modo de existência específico que tende à criação de si como uma subjetividade feliz em um mundo dominado pela negatividade. Bonito isso que ele fala aqui, e ele justamente mostra que os ouvintes que estão escutando lá as mensagens do Sócrates, do Protágoras, do Aristipo, do Diógenes, são pessoas que acabam aderindo e se convertendo a um estilo de vida feliz. Elas justamente olham aqueles ensinamentos e pensam, nossa, isso aqui é precioso, isso aí é sagrado. Agora, se elas fossem depender de um artigo publicado por um professor, por um livro lançado, elas não iam saber nunca o que é filosofia, justamente porque a filosofia, pelo menos hoje, certo? É claro que hoje a gente tem o YouTube, hoje a gente tem um monte de canais aí que visam espalhar a mensagem filosófica, mas de certa forma ali o Michel Onfray ainda fala que a filosofia ainda é fechada e se restringe aos grandes pesquisadores ali da universidade. E também é uma crítica que ele faz. Então, as pessoas ali na rua, na antiguidade, passavam e convertiam a sua existência numa existência feliz apenas por escutar aqueles caras, tá? Bem legal, bem interessante. A filosofia não é um malabarismo que visa a arte pela arte, se rendendo aos fetiches ideais e conceituais. A filosofia não é uma coisa que visa somente explicar conceitos, ideias abstratos, que trata de coisas abstratas e fora da realidade. Muitas pessoas acham que a filosofia trata de questões que não tem nada a ver com o dia a dia, e o Michel vai procurar mostrar que não. A filosofia é uma coisa que se direciona à vida direta, à existência feliz das pessoas, mas de certa forma, às vezes a filosofia se esconde numa série de termos, neologismos, ideias, palavras complexas que acabam afastando as pessoas comum. Como que uma pessoa, uma dona de casa, vai ler o Immanuel Kant, a Crítica da Razão Pura? Nem eu leio a Crítica da Razão Pura, já li, e tenho dificuldade para entender certas partes. Agora, eu tenho uma formação em filosofia, mas é claro, isso não significa absolutamente nada. Mas como uma pessoa que não tem nem ensino médio ali, justamente tem outras preocupações na vida, vai entender a Crítica da Razão Pura? É claro, ela pode entender, mas não é. Ela vai olhar e falar assim, não, mas isso aí não é uma coisa que me interessa, não é uma coisa que é direcionada para minha existência, para minha vida. Como que não, certo? Por quê? Porque justamente uma filosofia voltada ali para problemas que parece que estão longe daqueles problemas ali do dia a dia ou do cotidiano, tá? Diferente daqueles filósofos que falavam diretamente ao povo. Então veja a grande diferença aqui que o Michel Onfray aponta. Filosofia não se fecha somente aos profissionais. Então, a filosofia não é coisa feita somente na universidade ou na faculdade. A filosofia é uma coisa feita justamente ali por esses caras aí que estão vivendo uma vida filosófica e estão espalhando a sua mensagem, fazem as pessoas se converterem também numa vida, uma existência filosófica. É claro que é necessário uma faculdade de filosofia para ser filósofo. Meu aluno me perguntou isso sexta-feira, professor, se eu me formar em filosofia, eu vou ser filósofo? E eu falo claramente, não, você não vai ser filósofo, porque o filósofo é justamente aquele autor, aquela pessoa que vai procurar mostrar o mundo a partir de um viés
que ninguém mostrou, ele vai apontar alguma coisa da realidade que ninguém ainda apontou. Quem se forma na faculdade nada mais é que um mero historiador, não tirando o mérito do historiador, o historiador é muito importante, mas é um historiador da filosofia, conhece a história da filosofia, mas de maneira geral não inventa conceitos, né? Quem é formado em filosofia não inventa absolutamente nada. Talvez lá no doutorado ainda você invente alguma perspectiva sobre um autor, você tem que trabalhar alguma coisa que ninguém trabalhou nesse autor, mas ainda assim, né, não é uma coisa assim voltada diretamente para a realidade. Então a filosofia não se fecha aos profissionais, mas é uma coisa que se abre a todos aqueles que querem ter uma existência feliz, e é isso que prega o Michel Onfray. Filosofia não precisa de neologismos. Neologismos é a invenção de palavras novas. O Heidegger, ele gosta de usar neologismo, vive inventando um monte de palavra nova, né? Mas isso, é claro, tem uma certa lógica dentro da filosofia dele, né? Tenho certo medo de falar de lógica dentro da filosofia do Heidegger, porque é bem complicado, bem complexo isso aí, tá? Então a filosofia não precisa desses neologismos aí, não, de cultivar a obscuridade, que são as únicas maneiras de manter a seita fechada. Então Michel Onfray trabalha a ideia de que filosofia, pelo menos a universitária, ela se fecha em palavras difíceis, palavras complicadas, textos dificílimos, justamente para que outras pessoas não entendam, para afastar as outras pessoas e manter isso num círculo fechado. É o clube da filosofia, digamos assim, tá? A gente tem que se perguntar se realmente a crítica do Michel Onfray está certa nesse sentido. Eu acredito que ele tem muita razão, mas ao mesmo tempo a filosofia universitária também tem a sua importância, tá? Justamente porque são autores, são pessoas, professores que dedicam a vida inteira a entender o pensamento de um autor, de um filósofo ou outro. Isso não é diferente, por exemplo, do que se faz na física, do que se faz na química. Um físico, justamente quando ele se dedica a uma pesquisa, ele vai se dedicar a uma área. Ah, eu quero estudar termodinâmica. Ah, eu quero estudar a física moderna. Eu quero estudar o átomo na física quântica. Eu quero estudar os quarks, os prótons, etc. E por aí vai. Ele não pode estudar tudo. Não tem como ele conhecer tudo, porque é muito amplo. Então ele se dedica a uma área de pensamento. E é isso que acontece na filosofia universitária. Um autor lá, um professor, leu Nietzsche a vida toda, leu Heidegger, leu Lacan, leu Freud a vida toda. Isso também tem a sua importância. Mas é claro que o Michel Onfray também traz uma crítica aqui que é muito pertinente. Filosofia não tem nada a ver com a mania de corporação que recicla o pensamento mágico, modificando apenas a embalagem. Então, o Michel Onfray vai trazer a ideia aqui que dentro dessa história da filosofia, que para ele também é a história do idealismo, mudam-se os conceitos, mudam-se os nomes, mas na verdade é tudo a mesma coisa. Tudo se fala de um mundo que transcende, que justamente não pode ser acessível ao homem nessa vida. É um mundo que está além. O homem não pode ser feliz aqui de maneira material, de maneira a utilizar seus prazeres, mas ele tem que justamente procurar essa felicidade fora. Então o Michel Onfray, como nós já apontamos, ele aponta justamente isso, que a história da filosofia é uma história que justamente vai mudar ali o nome das coisas, mas de maneira geral vai continuar a mesma coisa, pelo menos dentro dessa perspectiva de uma história do idealismo que começa ali com Platão, conforme a gente já viu na aula anterior também, que há aquela citação do Whitehead, que justamente vai trazer que os autores que vêm após Platão nada mais são que uma nota de rodapé ao pensamento ali de Platão. Então o pensamento de Platão está dentro do pensamento de todos aqueles autores, mas o Michel Onfray procura olhar de um outro lado desse pensamento platônico e mostrar esses filósofos e pensadores do materialismo. Então apresentar uma nova perspectiva filosófica, uma perspectiva filosófica que leva em conta uma existência filosófica, uma vida feliz. Então acho que essa é a grande ideia. Essa velha filosofia, ainda ativa, nebulosa e elitista, abstrusa. Abstrusa é quando uma coisa assim digamos assim, complexa, uma coisa assim que não tem pé nem cabeça, tá? Abstrusa é uma coisa assim, complexo não no sentido que tem vários termos ou várias ideias da teoria da complexidade, mas é uma coisa assim confusa. Abstrusa é como se fosse alguma coisa confusa, tá? Cheia de neologismos e brumas, deixamos ela aos nostálgicos do monastério. Então Michel Onfray vai falar assim que essa velha filosofia que ainda é ativa hoje, a filosofia universitária, a filosofia que visa criar novas palavras, neologismos, que enche a filosofia de salsicha, filosofia nebulosa, uma filosofia elitista voltada para apenas para aqueles que entram nesse círculo fechado, no clubinho da filosofia, tá? Então essa filosofia, deixamos esses caras aí que são os nostálgicos do monastério, que era uma filosofia feita lá. Então vamos tentar fazer uma nova forma de filosofia. Então é isso, pessoal. A aula de hoje nós tratamos então dessa outra maneira aí que o Michel Onfray procura trazer a filosofia que vai dentro justamente do objetivo dele nessas 12 obras, nesses 12 volumes da história da filosofia, da contra-história da
filosofia. Então continuaremos na próxima aula com a nossa última aula sobre o preâmbulo, que trata da historiografia geral, uma arte da guerra, e daí iniciaremos ali então o pensamento dos filósofos propriamente ditos. Então é isso, pessoal. Um grande abraço, nos vemos no próximo encontro.